Boa tarde, pessoal. A gente estava tentando fazer a live inicialmente pelo coletivo que eu faço parte, né, Pais Pretos Presente, e não estava dando muito certo. Aí a gente vai tentar fazer a live aqui pelo meu Insta. Daqui a pouco o Humberto está aparecendo aí. Oi, Déia, bem-vinda. Obrigado por ter participado ontem também na live com a Tanandra. A gente vai fazer, eu acho que a gente vai reprisar a segunda parte da live porque o Instagram não permitiu que salvasse. E aí a gente estava conversando para fazer porque eu acho que a gente concorda que é importante deixar aquele registro de ontem, né? Vamos esperar então o companheiro chegar para a gente poder conversar. Oi, Thalita. Boa tarde, meu bem. O Humberto já está aqui. Vamos lá. Tomara que dê certo. Agora. E aí, irmão? Tudo bem, meu querido? O Instagram tem dessas coisas, né? Pois é, eu mandei o tema aqui, vê se você consegue fixar aí. Eu não sei se só eu consigo ou se dá para você fixar. Acho que eu consigo fixar, deixa eu ver. Se não ficam perguntando toda hora o tema, a gente tem que ficar repetindo. Se não, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui então o tema. Só vou tirar do suporte para ficar mais fácil. Eu estou tentando fixar, mas não está ainda, então deixa eu Eu acho que a gente digitar. não consegue fixar comentário dos outros, né? Não sei, rapaz. Eu já vi algumas lives que o pessoal consegue. Eu tô querendo aprender algumas coisas. Uma coisa que eu quero aprender aqui é se dá para eu desativar os comentários e deixar o meu comentário para as pessoas fazerem perguntas, né? Mas eu acho que quando você desativa, até o teu comentário também some, né? Você sabe disso? Não sei dizer. A gente pode tentar aqui. É isso Aproveitar aí. para. Não, mas aí se você fizer isso, teu comentário vai sumir, você vai ter que escrever tudo de novo. Eu vou fazer o seguinte. A gente tenta. Antes de enviar, eu vou copiar. E Ah, aí, se boa. der erro, a gente só faz É, colar, né? Já ganha esse tempo aí. é isso aí. Ontem eu e a Tanandra, que é psicóloga, a gente fez uma live e ela demorou um tempão, cara, para aparecer, porque estava dando problema também no Insta. A gente não conseguiu fazer pelo dela Nossa. e só conseguimos fazer pelo meu. Acabou que a gente fez 2 horas de live, mas o Instagram também só permitiu salvar uma parte. Pronto, Poxa, copiei. Mas aí a gente vai tentar fazer outra para ver se. Ó, não estou conseguindo fixar nem a minha. ah, é? Ah, então tudo bem. Que pena. De qualquer maneira, eu fiz um banner lá falando, né? Então a galera que sabe aí o que a gente está falando já. E quem não souber também vai se inteirando pela conversa, né? É. Bom, se eu Ah, é. desativar, some tudo. Tome tudo, é verdade. É, Até o negocinho de pergunta e sumiu, né? Caramba. pois é, pois é. Mas deve ter uma configuração que a gente consegue manter as perguntas e a gente tem que aprender isso aí. Nessas É isso aí, tecnologias novas, né? Eu vou me aprofundar nisso aí, porque, pelo que parece, pelo menos para mim, esse vai ser um meio muito presente, né, de interação, porque eu acabei de saber que as escolas foi estendido aqui no Rio de Janeiro a volta para pelo menos agosto. Então, vai ter mais o mês de julho todo aí de quarentena para mim. Então, eu vou continuar com as lives, com papo com a galera, que eu achei que eu fosse voltar a trabalhar agora em junho, mas Entendi. não vai voltar à escola ainda não. Consegui fixar. Ih, legal, legal, boa. Tô com medo de tentar tirar o comentário e não Aí vai consegui sumir fixar tudo, mais. né? Tô com esse receio aí. Não, eu perguntei, sabe por quê? Porque eu vou fazer uma live na sexta-feira que vai ser em inglês. Aí Hum, eu não vou traduzir, porque senão eu fiquei pensando, eu acho que vai quebrar muito o ritmo se eu ficar traduzindo tudo.
Aí eu ia deixar a caixinha de perguntas aberta para a Sim. galera ir perguntando e aí eu ia comentando as perguntas durante a live. Então eu queria deixar esse comentário desabilitado e só a caixinha de pergunta aberta. Eu vou tentar fazer isso amanhã, que eu Acredito, acho que é mais acredito que, prático. acredito que deva ter uma maneira. Eu vi que o É, Instagram fez umas modificações e deve ter, talvez, em alguma configuração que a gente consiga fazer isso. perfeito, perfeito. Deve Bom, ter. tem pessoas aqui no coletivo Pais Presentes que ainda não conhecem esse teu trabalho maravilhoso, teu posicionamento, né? Quem é o Rei Moura, né? Então eu queria que você falasse brevemente aí quem é você, desse uma apresentação sua para a galera te conhecer melhor. Beleza. Bom, eu sou pernambucano, tenho 42 anos, sou o pai da Flora e do Pedro. Também tenho uma adoção afetiva de um rapaz de 21 anos, que foi meu aluno, né, na escola que eu trabalho. E também estou ainda na verificação de uma possível paternidade, né, que eu tenho muito interesse de ter, através de exame de DNA. Bom, é uma criança que completou um ano agora, uma menina, e eu espero que as nossas suspeitas se confirmem. Sou professor de educação física, trabalho na rede municipal de ensino de João Pessoa, negro, periférico, e há pouco tempo venho me dedicando a conversar com outros homens, participando de outros coletivos, como o Coletivo Pai Preto, como o coletivo que a gente criou recentemente, que é o Oboró, né, que é o termo utilizado nas religiões de matrizes africanas para designar o sagrado masculino ou os orixás masculinos, e a gente resolveu batizar o nosso coletivo com essa identidade, embora seja um coletivo de homens, pretos e não pretos, né, mas a gente vem discutindo nesse viés, e sou pai há pelo menos 11 anos, né, que Nossa, tendo como referência a Flora. Tendo como referência a Flora. E é isso, a gente, nessa pandemia, a gente veio construindo aí um projeto que eu dei uma pausa agora, que é Pais que Brincam, né, na intenção de levar o lúdico e propostas de brincadeiras para os pais e os pais e mães, né, e filhos que estão nesse processo de isolamento. A gente deu uma pausa porque eu estou precisando reformular e também tempo, enfim. A gente passou por altos e baixos, né? O emocional, ele oscilou muito durante essa pandemia e comigo não foi diferente. E a gente está tentando resgatar isso agora por esses dias. perfeito, muito bom. E quando você fala em autocuidado, a palavra auto ela pressupõe que é a si mesmo. É isso mesmo? Autocuidado é cuidar de si, é cuidar de si fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Que forma, né? O que significa exatamente o autocuidado, para quem não tem familiaridade nenhuma com a ideia? Olha, quando a gente fala em autocuidado, a gente está falando em prestar atenção em si mesmo, né? Então, ficar atento a nosso comportamento, às nossas emoções e a tomar determinadas decisões que possam ser benéficas para a gente. Sendo bom para a gente também acaba influenciando positivamente o ambiente que a gente vive e as pessoas com quem a gente se relaciona, tá? É lógico que quando a gente fala em autocuidado, a gente também remete a uma visão amorosa de nós mesmos, né? Que isso, para nós, homens pretos, acredito que possa estender para mulheres pretas também, embora seja uma relação ainda mais complicada dentro dessas caixas que tem na nossa sociedade, né? As mulheres negras, elas sofrem muito mais até do que nós, homens pretos, mas, tirando por mim, esse autocuidado, ou prestar atenção de quem eu sou e qual o meu propósito nesse lugar que a gente se encontra, é algo recente.
né, é algo recente. Me ver como uma pessoa bonita, como um homem bonito, um homem belo, isso também é recente. Porque eu sou de 78, né, eu nasci em 78, eu tenho ali resquícios da ditadura militar, onde estudei em escolas privadas, né, não estudei em escola pública, então eu era o único negro, muitas vezes, do grupo de alunos da escola, não me era permitido ter um cabelo que eu quisesse, né? Então, não só a escola, mas a família sempre fazia a relação de que o meu cabelo ele era bonito quando ele estava cortado. Então, sempre um esforço tremendo para se aproximar de uma caixa que a gente não se encaixa, a gente não cabe nessa esfera. E aí, bom, a gente tem ali, eu acho que nos anos 80, 90, a gente vai ter aquele boom da revista Capricho, Querida, que mostrava um perfil de beleza sempre ligado a pessoas brancas, né, de olhos claros e tal, e que eu nunca me encaixava. Até que depois a gente começou a ter poucos, mais importantes referenciais de beleza associados à pessoa negra, né? Revista Raça, artistas, e eu lembro que ver o grupo El Chan, embora ainda numa relação muito próxima ali da erotização, mas a figura do jacaré foi uma figura muito importante para mim, naquele momento, para me enxergar como sendo bonito, como ter um homem bonito ali, aparecendo na TV, né? E sendo admirado e tudo isso. Embora ele não falasse muito, mas era a figura representativa da época, né? Verdade, perfeito. Eu acredito que essa pauta da representatividade, ela tem uma relação direta com o autocuidado, principalmente porque a gente não vê homens se cuidando. Quer dizer, o simples exemplo que eu estava dando, né, da terapia, você olha em volta, não tem muitos homens fazendo terapia, então você acaba não vendo muito sentido em você fazer. E você encontra até homens que ridicularizam a ideia, falam que é coisa de maluco, coisa de quem não está batendo bem da cabeça, e aí você acaba não se cuidando, não cuidando da sua saúde mental. E quando você se refere à saúde física, não é muito diferente. No máximo você encontra a prática esportiva, porque ela é um pouco vinculada na nossa cultura a questão da masculinidade, né? Um homem é aquele cara que se esforça, que corre, faz. E aí a gente vê muita gente no esporte por essa ideia. Mas, por exemplo, a alimentação, a gente não vê muito também. Como é que funciona isso? Você pegou essas referências onde? Para ser uma pessoa que se cuida, que cuida da saúde mental, física, emocional, espiritual. Onde você tirou inspiração para isso, já que a gente vê tão poucos homens cultivando o hábito do autocuidado? Bom, o meu pai, ele foi uma referência muito importante nesse sentido, tá? Não só o meu pai, como alguns tios e o meu avô, principalmente o meu avô materno. E aí, começando com essa referência do meu avô, o meu avô materno, ele era uma pessoa com pouco grau de instrução, né? Então, ele não sabia, ele não avançou muito na questão educacional formal, foi militar, no Exército, chegou a lutar na Segunda Guerra Mundial, e no Exército ele basicamente se identificava com a atividade física, né? Então era um homem embora eu não tenha essa altura, eu tenho 1,69 m, mas o meu avô tinha 1,80 m e pouco, o meu pai tinha 1,79 m mais ou menos, ou era 1,81 m, não me lembro direito. Então, são dois homens que viam na atividade física um caminho muito importante para eles, né? O meu pai foi jogador de futebol, ele era bancário, mas também era professor de matemática, e jogava futebol, chegou a jogar futebol profissionalmente aqui em Pernambuco, e tinha muito desejo de que eu também me
me aproximasse do futebol. O futebol não é o meu esporte predileto, assim, eu nem sei jogar, para dizer a verdade. Eu acabei me identificando mais com as lutas, né? Eu sou capoeirista, pratico Krav Maga e outras lutas, mas a referência do meu avô e do meu pai é muito importante para mim. Eu lembro do meu avô fazendo halterofilismo, né, musculação, com aqueles halteres de cimento no quintal da casa dele, e a gente se reunia ali. Eu lembro do meu avô reunindo os netos, a gente alugava uma casa de praia, eles alugavam uma casa de praia nos finais de semana, e meu avô pegava a gente, acordava a gente de manhã cedo, muito ainda numa pegada militar, mas acordava a gente, levava a gente para a praia, para correr, para não sei o que, para não sei o que lá. Esse tipo de cuidado, eu acho que o interesse pela atividade física foi muito a partir deles. Tanto que a minha vontade de fazer educação física tem muito esse espelho. Porém, nós, como homens, de um modo geral, a gente acho que nós pensamos que somos imortais e nós somos imunes a todo tipo de doença e de mazela. Então, a gente não procura, a gente não frequenta os médicos, né, com uma regularidade que deveria ser interessante para caracterizar esse autocuidado. Muitas vezes a gente só vai quando estamos doentes e muito doentes, porque a depender do tipo de doença a gente ainda reluta, né, nesse sentido, e isso é muito ruim para a gente. Né? Então, essa ainda está dentro dessa caixinha aí de que homem é muito forte, de que não pode demonstrar fraqueza, né, de que ir para médico não é coisa de homem. E quando a gente vem para essa questão do cuidado mental, né, de fazer ou não fazer terapia, ainda é muito mais, né, porque a gente acha que depressão é frescura, que ansiedade é besteira, não é? Que homem que é homem não demonstra seus sentimentos e por aí vai. Então a gente tem uma masculinidade super frágil, nós homens pretos, ainda mais porque a gente desde criança, né? Quantos de nós não escutou a expressão, né, engula esse choro, homem não chora, né, a vida é muito mais difícil do que isso, você está começando agora, então a gente vai tendo esse reforço de que nós não podemos demonstrar afeto, sentimento nem sinal de fraqueza. E não há nada mais frágil do que você estar doente, né, de você estar vulnerável a um ser invisível, microscópico, né, que você não tem muito controle e que às vezes no nosso inconsciente remete a uma fragilidade que pode representar algo anterior. Quer dizer, ele ficou doente porque ele é fraco. Né? Uma pessoa forte não fica doente. Então, eu acho que isso também perpassa aí no nosso imaginário. E, então, eu tendo essa referência do meu pai, dos meus avós e dos meus tios, com o cuidado com o corpo físico, ainda nessa questão de ser viril, de ser másculo, né? Nessa perspectiva. Mas aí vem a presença da minha mãe, não é? Que vem com essa presença de ter essa atenção especial, né? De ter um acolhimento mais sensível. Mas eu confesso que eu ainda não busco a medicina como deveria, sabe? Eu ainda estou num processo de melhoramento nesse sentido, assim. Perfeito. É uma caminhada, né? Acho que todos nós... É bem recente esse processo, né, da busca por um cuidado, pelo menos entre nós homens, as mulheres, elas, até pela cultura que prega que a mulher é mais da sensibilidade, né? É natural você ver uma mulher se cuidar sem que isso gere uma comoção, né? E aí, teve até um irmão nosso que comentou aqui que, na verdade, hoje em dia o problema não é não falar nas coisas, mas quando você fala, muitas vezes você não é bem recebido ou bem compreendido. E aí, às vezes, essa fala ela pode ser mal interpretada. Então, por exemplo, o homem hoje, que ele demonstra uma sensibilidade maior, que ele quer discutir sensibilidade, de sentimentos, quer discutir as emoções dele, muitas vezes ele é rechaçado não só por outros homens, como também por mulheres que reproduzem o machismo. Então, é importante também aquele cuidado de com quem
a gente vai falar, com quem a gente vai se abrir, falar das nossas incertezas, inseguranças, né? Então isso é muito importante. Essa ideia da masculinidade, existe uma resposta para isso? O que é ser homem? Porque eu percebo que até hoje tem muitos homens que se sentem inseguros de falar sobre terapia, por exemplo. Ele acha que isso vai trazer uma dúvida com relação à masculinidade dele. Se ele realmente é hétero, se ele está na dúvida, o que está acontecendo ali. Você sabe dizer o que é isso? O que é masculinidade? O que é ser homem? Existe uma resposta? Olha, quando a gente conversa nos nossos coletivos, a gente fala em masculinidades, não é? Porque justamente se nós continuarmos numa linha por exemplo, nós identificamos um modelo de masculinidade hegemônico que não nos representa, tá? Então, se a gente for pensar que a solução é construir um outro modelo de masculinidade para substituir esse, a gente continua caindo no erro, porque a gente vai continuar reproduzindo uma nova caixa apenas, né? Seria um pouco mais do mesmo numa perspectiva diferente. Então, a gente fala sobre masculinidades, porque eu tenho os homens trans, eu tenho, por exemplo, os homens gays, né? E toda a pluralidade de homens, conforme eles queiram se identificar. O que a gente pode, o que eu tento trazer e dialogar com os meus outros irmãos nessa trajetória é que nós precisamos estar abertos a todas as possibilidades de masculinidade e respeitar, né, e acolher todas elas. Então, identificando, ao mesmo tempo que a gente identifica qual o modelo de masculinidade que a gente não quer reproduzir, vamos dizer assim, como modelo padrão, existe um modelo padrão de homem ideal, perfeito nessa sociedade que nos impõe determinados comportamentos, e existe também o modelo de homem que não deve ser seguido de maneira nenhuma, que deve ser rejeitado. Nesses modelos, nós pretos estamos incluídos naquele que deve ser rejeitado, né? Então, a gente vai estar ali como sendo exemplo de não ser bem-sucedido, de pessoas agressivas, perigosas, né, que devem ser rechaçadas, que as pessoas devem tomar distância. Hoje, na discussão das masculinidades, o papel começa a se inverter, né? Então, o modelo que a gente está rejeitando é justamente o padrão hegemônico. É justamente esse que a gente não quer se aproximar. Todos os outros são bem-vindos, desde que esteja respaldado, por exemplo, por um pensamento antimachista, não é? Por um pensamento não machista, de desconstrução do machismo, de desconstrução do patriarcado, e que esteja intimamente relacionado com a pauta feminista. Então, as mulheres, elas são protagonistas dentro desse novo pensar da masculinidade, né? Eu, pelo menos, e os coletivos que a gente faz parte, a gente precisa dialogar o tempo inteiro com as mulheres para a gente poder entender como é que nós nos comportamos e por que é tão nocivo, não é? Porque aí a gente consegue, não só por empatia, mas também, por exemplo, eu sou pai de menina. Ser pai de menina, para mim, e que bom que foi a minha primeira filha, né? A primeira gestação foi uma menina, porque eu sou filho único de 3 irmãs, né? Então, tudo isso colabora, de alguma maneira, para que eu tenha esse olhar mais apurado para a questão feminina. Mas não faz de mim um homem não machista, né? Então, vira e mexe, por N situações, eu me pego ainda reproduzindo comportamentos machistas, e ainda bem que existem os coletivos para nos chamar a atenção, e as mulheres também, aí as mulheres que estão dentro dessa vanguarda da discussão do feminismo, que também denunciam, alertam, mostram quando a gente comete esses erros, né? Sim, sim. Parece que a ideia que prevalece entre os homens é que se você não corresponde a esse padrão vigente de masculinidade, você não é homem, né? Você só é homem se estiver encaixado naquele modelo cis, hétero, né? Você tem que estar provedor, né? Tudo que se formou da ideia de homem. Se você sai em uma vírgula disso, por exemplo, se você não é provedor na sua casa,
Se quem trabalha é a mulher e não você, aí você já não é homem, né? Já fica até aquela vergonha. Eu conheço homens que se sentem extremamente envergonhados por estarem desempregados, por exemplo. Quando, na verdade, nesse cenário de pandemia, o desemprego é praticamente corriqueiro, é comum. A maioria dos donos de negócio teve que demitir seus funcionários porque ele parou de ter receita. Ele não está mais com as portas abertas, ele precisou desligar funcionários. Então, se você vincula estar trabalhando a ser viril, a ser homem, a ser macho, então a tua ideia de masculinidade realmente ela fica muito frágil, né? Ela fica muito volátil, ela se desmancha por qualquer coisa, né? Então, como é que a gente faz para a gente ampliar a visão dos nossos irmãos acerca do que é ser homem e de o que é ser masculino? Você tem alguma ideia de direção que a gente possa caminhar? Essa pergunta é bem difícil, porque a gente é tudo muito novo, né? A gente não tem as respostas prontas, a gente está construindo e cada homem vai encontrando nessa busca pela autoestima, nessa busca pelo fortalecimento da nossa masculinidade frágil, né? A gente vai encontrando esse caminho. Uma coisa importante de ser pontuada é que mesmo antes da pandemia, o número de desempregados no país só fazia crescer. Exatamente. E o emprego informal que era pautado como sendo o emprego. Hoje mesmo está acontecendo e eu faço uma fala aqui de apoio às pessoas que trabalham fazendo entregas, né, através de aplicativos que estão de greve hoje, e eu peço para que a gente não use os aplicativos hoje em favor desses homens e mulheres que estão protestando nesse sentido, e que assim, nós já temos um exército excedente do desemprego. Para a pessoa preta, isso é ainda maior, né? Nós estamos ali por conta da falta de políticas públicas para a nossa população. Nós somos o retrato da pobreza, da miséria, de tudo isso pelo descaso histórico, né, ao longo de toda a história. Por isso que a gente está vendo aí, por exemplo, a bandeira do antifascismo ser levantada, que é importante, que é pautada, mas o antirracismo é uma luta que eu acho que ainda é anterior, porque o racismo ele perdura desde o descobrimento do Brasil até hoje. Em todos os regimes governamentais que passaram, o racismo esteve presente, independente de ser fascista, república, monarquia, enfim, o racismo estava sempre lá. Então, ser antirracista é fundamental. Eu estou vendo mulheres maravilhosas falando aqui. Gina é uma pessoa extraordinária, Rani faz parte do coletivo Oboró, né, e outras pessoas que eu vi subindo aí. Muito obrigado por vocês estarem participando e ouvindo aqui o que a gente tem a dizer. Então entender que nessa sociedade em que a gente se encontra, que é uma sociedade capitalista, que vive da exploração da nossa mão de obra e que se aproveita desse exército de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, é cruel, é desumano, é absurdo querer exigir de homens e mulheres, né, que estar no mercado de trabalho é um exemplo de sucesso ou de ser bem-sucedido. Então, para nós homens, que temos aí ao longo da nossa história o modelo de que estar no mercado de trabalho, estar empregado, ser o provedor da família, é sinal de ser másculo, de ser viril, de masculinidade, a gente começa a entrar em xeque, e é lógico que a gente vai entrar em depressão, é lógico que isso vai interferir dentro da família, interfere na relação, interfere diretamente se isso não for trabalhado. E aí mais um ponto importante para que nós, homens, façamos terapia, possa conversar com profissionais dessa área, para a gente poder lidar melhor com isso, né? E os coletivos, eles são fundamentais para que a gente possa se fortalecer, para que a gente entenda que nós não estamos sozinhos dentro dessa situação, né? É importante, sim, encontrar alternativas, é importante dividir com os nossos companheiros e companheiras, a depender de como é a relação familiar estabelecida, né? Mas que a gente possa
dialogar com os nossos companheiros e companheiras para que a gente encontre soluções que sejam adequadas para a situação de cada família, se fortalecendo em coletivos que venham a nos representar, não é, nessa luta. Então, eu não sei se existe um modelo que a gente possa seguir para fortalecer a nossa masculinidade, mas com certeza a gente não pode reproduzir o modelo que nos enfraquece. Perfeito, muito bom, excelente. Se a gente sabe o que não deve fazer, já é meio caminho andado, né? Ótimo. Bom, a nossa próxima pauta aqui, além, né, da masculinidade e da questão do autocuidado, é falar também sobre essa questão que muitas pessoas confundem, né, do que se trata, na verdade, que é paternidade. Você fala que vai falar de paternidade, ainda tem muitas pessoas que perguntam, pô, mas falar o quê? O que tem para falar disso? Você tem um filho, você é pai, assunto encerrado. Mas aí a gente chega ao absurdo, né, para algumas pessoas, de botar um S ainda e falar em paternidades, ou seja, existem modelos de paternidades, configurações de paternidades, e isso mostra uma variedade enorme. Por exemplo, aqui no coletivo já falamos com pais, eu já falei, por exemplo, com um pai bissexual, já falei com um pai homossexual, já falei com um pai transexual, né? A gente já falou com pais adotivos, falei com aquele pai da Afrocenticidade Internacional, Gabriel Swahili. Ele vive num casamento que é uma configuração coletiva, ele tem 2 co-esposas, e está entrando uma terceira na cena, ou seja, são vários modelos de paternidade, né? Então, é um tema também que é profundo, né? E muitas pessoas se perguntam o que há de se discutir sobre paternidade. Por que paternidade é uma pauta? Como é que você analisa isso? O que há para se falar de paternidades? Eu acho fundamental a gente conversar sobre paternidade, porque os nossos filhos, eles de alguma maneira podem ou não, mas na maioria das vezes vão ter como forte referência o modelo que a gente apresenta para eles. Então, se não existe, ou se nós queremos nos distanciar de um modelo padrão, não é? A nossa escolha, a maneira como a gente vai exercer essa paternidade, ela vai dizer muito para os nossos filhos, eles vão aprender muito com a gente. E, de fato, existem várias paternidades, como existem vários modelos de família, né? Então, a gente está nesse movimento contínuo de sair da caixa, de olhar para tudo que tá externo a ela, e é o que está fora dela que nos representa. Para mim, a paternidade ela é uma experiência que me assusta, mas que ao mesmo tempo me fascina. Então, a cada dia, a cada momento, a cada ano, eu sou um pai diferente, não é? Então, quando meus filhos nasceram, eu fui uma forma de ser pai e de ser companheiro. Ontem, na live com a Tanandra, a gente falou muito sobre isso. Né? A gente acabou fazendo uma live de 2 horas, né? Embora a segunda parte a gente vai repetir, porque o Instagram não salvou. Mas, assim, eu acho que trazer esses valores que a gente está trazendo agora, discutindo possibilidades de masculinidades, falando sobre sensibilidade, falando sobre a importância de construir em cooperação junto com a família, junto com a parceira, a gente já está discutindo um modelo diferente de paternidade e de família, onde vai estar presente ali o respeito, o amor, não é? A compreensão. Eu acho que o meu legado, vamos dizer assim, para os meus filhos, é que eles sintam que o pai dele, e com certeza eu posso falar em nome da mãe deles, sejam o porto seguro para eles. Então, se lá fora é difícil, aqui dentro da família não precisa ser mais difícil. Aqui a família vai ser o local onde eles vão poder conversar, falar, buscar orientação e retornar vamos dizer assim, para essa sociedade que eu espero
que no tempo deles esteja melhor do que foi no meu tempo, assim como foi melhor do que foi no do meu pai, como foi do meu avô, né? E que eu espero que seja nessa linha de continuidade. Embora a gente esteja vivendo tempos tenebrosos, nós hoje já podemos fazer isso que a gente está fazendo agora. A gente já pode conversar, a gente já pode ter acesso à educação. São melhoras que são frutos dessa luta, não é? Tanto do nosso povo, quanto de tantos outros representantes da classe trabalhadora, que vem reivindicando e conseguindo acesso. Então, eu tenho muita tristeza dos pais que acham que apenas colaborar com a condição financeira, precária, inclusive, né, muitas vezes sonegando informações para poder colaborar com uma pensão ainda menor, seja o seu único papel. Né? Um homem, a masculinidade presente na vida dos filhos e das filhas, eu acho que é fundamental. Tanto na educação escolar, né, estar presente nos trabalhos da escola, estar presente no dia a dia, saber, né, o que acontece com o filho, conversar com ele, perguntar como é que foi seu dia hoje, como é que você está se sentindo hoje. Né, eu tenho meu filho de 20 anos, né, que foi meu aluno, e ele recorre muito a mim. Né? Ele tem uma masculinidade muito mais bonita e interessante do que a que eu tive na idade dele. Então, quando ele me manda mensagem de madrugada, a hora que for, ele sempre bota lá: pai, tá aí? Estou precisando conversar. E isso, para mim, é uma coisa incrível. Ele não sabe, para mim, a importância que é quando ele vem conversar comigo e tem essa referência de homem e de pai na vida dele. Né? Para mim é uma honra poder ser pai afetivo dele. Né? Perfeito, muito bom. E aí, sem querer, você já entrou essa quarta e última pauta que a gente está tratando, que são os filhos. Né? Eu vejo muitas questões sobre os filhos, mas se eu pudesse colocar todas elas em um único eixo, né, seria a questão da liberdade. Né? As pessoas têm muita dificuldade em lidar com a liberdade dos filhos. A gente percebe, por exemplo, uma divisão até mesmo social. A sociedade tem uma ala conservadora e uma ala progressista, e essas alas se dividem em 3 pontos principais que eu vejo. O primeiro deles é a espiritualidade, se os filhos devem ser livres ou não para escolher o caminho espiritual deles, ou se é que vão ter um caminho espiritual. A segunda área é a sexualidade, se esses filhos devem seguir a mesma religião, a mesma orientação sexual dos pais, ou se eles devem ter liberdade para experimentar e se descobrir livremente na sua sexualidade. E uma terceira área que eu vejo que muitas famílias ainda insistem muito para que os filhos sigam a mesma trajetória deles é a área profissional. Né? Tem pais, inclusive, que já fazem toda a criação com modelo para que os filhos já cresçam naquela carreira que eles seguiram. Como é que você enxerga isso? Os nossos filhos, eles devem ser livres e independentes para se descobrir profissionalmente, espiritualmente e na sua orientação sexual? Ou os pais devem, de alguma forma, direcionar isso? Eu sempre recorro aos meus ancestrais, né? Então eu sempre falo dos meus avós para cá, porque é a referência maior que eu tenho. Os meus bisavós eu não tenho uma referência muito forte nesse sentido, não pude conviver e sei muito pouco a partir do que os meus pais e os meus tios falavam. Mas dos meus avós para cá, os meus pais, eles são de uma época em que a família era muito numerosa. Então você tinha... eu estou adorando as contribuições da Gina. Eu não estou conseguindo ler tudo, mas ela está... Muito obrigado, Gina. Então, os meus pais, eles são frutos de uma família muito numerosa. Eram 14, 12 filhos. E na época, a família meio que direcionava o que cada filho ia ser. Você tinha que ter um padre, você tinha que ter um médico, você tinha que ter isso, aquilo, e quase que isso se estabeleceu. Mas, de alguma maneira, existia alguma liberdade. Né? Então, eu tenho tios que iniciaram seminários, saíram, se formaram em outras coisas, e a educação religiosa católica era muito forte. Então, basicamente, todos os meus tios
foram católicos. Só na fase adulta que um ou outro buscou uma outra orientação religiosa. No meu caso, eu já tive maior liberdade do que o meu pai. Então, eu já estava livre para escolher a minha profissão, embora o sonho da minha mãe era que eu fosse médico, né? Meu pai, ele não se posicionava em relação a isso. Meu pai só dizia que queria que eu não fosse um mau elemento, vamos dizer assim, né? Eu podia escolher o que fosse. Desde que eu estivesse na faculdade, ele era professor, né, de matemática, minha mãe também professora, mas o sonho era que eu pudesse exercer a medicina. Eu acabei buscando a educação física. Com relação à orientação religiosa, com 12 anos de idade, eu não me identificava mais com a religião católica. Ela não tinha as respostas que eu procurava ali pela primeira comunhão e tal. E algumas outras orientações religiosas fui me aproximando. Eu não gosto de usar o termo acaso, mas não foi planejado. E outras, né, eu realmente busquei. Hoje, a minha orientação religiosa é a espírita, não é? A espírita cristã, kardecista. Atuo como orador espírita, pelo menos estou atuando como orador espírita nos centros que eu sou convidado e no centro que eu tenho uma referência maior, mas ir para essa orientação religiosa não foi fácil. A influência católica era muito forte, a minha mãe levou um tempo para entender, o meu pai, ele aceitou com mais facilidade, eu acho que isso também foi importante, mas o meu avô, por exemplo, ele tinha resistência a isso, né? Sempre comentava, sempre pontuava, porque meu avô era extremamente católico, franciscano, fazia parte da ordem franciscana. Hoje tem um primo meu que dá continuidade a isso, embora a gente converse muito pelas coisas que às vezes acontecem e ele não consegue ter todas as respostas lá, né? Então existe, vamos dizer assim, na minha geração, uma flexibilidade maior. Porém, a orientação sexual é um tabu. O meu pai, ele tinha muito medo, mas um medo absurdo, que eu pudesse ser gay, né? Então, várias coisas que eu queria fazer, dança, pintura, teatro, eu iniciava, mas quando eu começava a me destacar, eu era proibido de fazer isso. As lutas não, porque luta para ele era coisa de homem. Então, luta, jogar bola, isso era coisa de homem. Mas dançar, e às vezes até alguns serviços domésticos, não era permitido para mim, porque isso poderia, na cabecinha dele, né, por mais vanguarda que ele fosse, por mais de esquerda que ele também era, né, meu pai era socialista, né, mas esse medo era muito grande. Hoje, eu não educo os meus filhos preocupados com o que eles vão escolher, seja a profissão, seja a sua orientação religiosa, seja o que for. A minha filha veio descobrir há pouco tempo que nós éramos espíritas, né? E ela falou assim, pai, a gente é espírita? Eu falei, o papai é espírita. Né? Ela, não, porque a gente fala sobre isso, eu estava conversando com uma amiga minha e minha amiga disse que eu era espírita por causa disso. Né? E aí eu disse, filha, se isso é o que você se identifica, é dessa maneira que eu entendo, né? E é dessa maneira que eu te apresento. Mas você não é obrigada a ser nessa orientação. Lógico que ela, agora que vai fazer 11 anos, então, com o tempo, ela vai buscar aquilo que represente melhor ela. Mas entendendo que o amor é a única revolução possível. O amor é o único caminho possível. Né? Então, se as nossas atitudes elas se aproximam desse ideal de amor, onde a partir das minhas experiências, dos erros que eu já cometi, dos acertos que eu estou cometendo, eu consigo enxergar o outro, né, e compreender que ele também vai errar, que ele também acerta, e que no tempo certo cada um de nós vai perceber, então eu acho que a gente está indo no caminho que nos aproxima. Eu tenho estudado a filosofia Ubuntu, eu já falei numa live anterior, né, que é a filosofia africana, e assim, eu sou porque nós somos, né? Eu sou porque você é. Então a gente tem uma ligação que vai assim por toda a humanidade, né? A humanidade toda surge na África. Toda a humanidade surge na África, né? Então somos todos
irmãos, somos todos filhos da mesma pátria, somos todos filhos do mesmo território, e com o passar do tempo, o homem branco criou aí essas divisões e essas separações, não é, que muitas vezes quando a gente fala sobre o antirracismo ou sobre a busca pelos direitos, é pelo direito de igualdade. Ninguém está tentando reproduzir um comportamento nocivo que nós sofremos. Não, a gente quer que todo mundo se enxergue e garanta equidade para que a gente possa alcançar os mesmos patamares de pessoa, de seres humanos, de brasileiros, de habitantes do planeta Terra, que todos nós temos esses direitos. Perfeito. Então você tem uma postura de total respeito à individualidade dos seus filhos. Você não tenta cercear, nem direcionar, nem espiritualmente, nem com relação à carreira. Você deixa esse espaço totalmente livre para eles. Sim, sim. Eles precisam enxergar que são indivíduos, né? Eles precisam ter... Eu acho que o melhor que eu posso ser para os meus filhos é esse exemplo de amor, dentro das minhas possibilidades. É lógico que eu não sou a personificação do amor no mundo, né? Mas dentro das possibilidades, corrigindo o que eu considerei que não foi adequado dentro da minha relação com o meu pai, né? Embora ele tenha acertado em vários outros aspectos, eu tento corrigir com os meus filhos e eu espero, né? Eu sonho com isso, que os meus filhos corrijam o que eu não consigo acertar dentro da minha relação de paternidade, de masculinidade com a Flora, com o Pedro, com o Henrique, que é o meu filho mais velho, né? E com a possibilidade da minha filha mais jovem. Então, aquilo que eu não consegui acertar, eu espero que eles consigam, sabe? Eu espero que eles acertem, mas que essa semente ela sirva também. Na verdade, eu planto uma semente, mas ao mesmo tempo eu preparo um terreno para que eles possam plantar as suas próprias sementes, né? Eu me sinto muito mais como um jardineiro, ao mesmo tempo em que planto, eu também sou semente, ao mesmo tempo em que eu cultivo, eu também frutifico, né? Eu vejo nessa relação, assim. Perfeito, que fala rica, irmão. Nossa, tem material aqui para um curso. Olha, já pensou? Muito bom. Eu queria que você deixasse os seus contatos, porque você falou de um coletivo, com certeza muitas pessoas vão se interessar em conhecer melhor, pessoas também que vão tirar dúvidas que vão surgir ao longo dessa live, vão querer te procurar, porque eu já reparei que no nosso coletivo tem uma galera que gosta de assistir as lives depois. Eles vão lá no Instagram TV e ficam assistindo e aí surgem perguntas. Então, como é que faz para entrar em contato contigo, para te conhecer o teu coletivo? Olha, o mais fácil é pelo Instagram, né? É o Rei Moura JR. E aí no direct a gente conversa e consegue. A gente ainda não tem um perfil criado para o grupo, para o coletivo Oboró. É uma coisa recente. A gente vinha ensaiando para conversar sobre isso. Eu já ensaiava essa conversa com alguns amigos aqui em Recife, Olinda, né? Mas nada tão bem elaborado como agora está acontecendo, porque a pandemia fez com que a gente não pudesse mais se encontrar. Nossos encontros era informal, era na praia, né? E aí agora a gente está tendo que se encontrar virtualmente. Então, entre em contato aí pelo Rei Moura JR, e aí a gente consegue conversar e eu sempre respondo todo mundo que fala comigo. Pode demorar mais ou menos, mas eu sempre respondo com certeza. Perfeito, irmão. Eu te agradeço imensamente pela tua disponibilidade, pela tua liberalidade, né, para conversar com a gente, que a gente sabe que nem todo mundo tem essa facilidade, né, de trazer essas pautas, inclusive pautas pessoais, você falando aí sobre a sua possível filhinha. Muito legal ver essa abertura e poder conhecer um pouco mais do rei fora, né, da vida pessoal e indo além, né, que a gente quando vê uma pessoa na rede social ou então vendo seus vídeos no Pai que Brinca, a gente tem uma ideia. E quando vê você se expressando, falando das suas convicções, a coisa amplia muito mais e a gente pode perceber
vários pontos de identificação. Eu acho que isso é uma grande vantagem, né, desse período de pandemia, que a gente está podendo conhecer as pessoas melhor, porque antes a gente se relacionava, pelo menos eu tenho essa percepção, de uma maneira muito superficial. E agora a gente está podendo ter conversas mais longas, mais profundas, está se abrindo e conhecendo aspectos das pessoas que, de outra maneira, não seriam acessíveis. Então, eu te agradeço imensamente por essa abertura com o nosso coletivo e aproveito também para agradecer pelas suas intervenções lá nos grupos do WhatsApp, a forma como você se abre, ajuda nossos irmãos. A gente cresce muito com as tuas colocações. Então, de verdade, irmão, obrigado por essa colaboração e disponibilidade. Olha, eu agradeço. Para mim é sempre um prazer poder conversar. O coletivo Pais Pretos Presentes é um oásis para mim, sabe? Porque eu posso estar conversando com outros homens e mulheres pretas, né? Que eu me identifico e tem a ver também com essa autoimagem criada. Lembrar que eu não sou nenhum especialista, sabe? Eu acho muito, muito importante quando você dá voz para pessoas comuns, né? Que são pais, que exercem sua paternidade de alguma maneira, e a gente poder conversar e falar com outros homens, né? Que também estão ali. Ninguém é o exponencial, ninguém é o ídolo ou o mais assertivo. Somos homens que estamos aí caminhando e o fruto da minha fala hoje é o resultado de vários equívocos ao longo desses 42 anos, mas também de algumas reflexões, né, e de correções aí, não só minhas, mas de outros homens que fazem parte da minha história de vida. Eu te agradeço, eu te admiro pra caramba, né, com muito carinho sempre que eu venho aqui. Eu adoro ver você e o teu filho se relacionando e todos os homens que fazem parte do coletivo Pais Pretos Presentes, que também ali eu me enxergo em cada um deles. Muito obrigado e sempre que precisar, sempre que quiser, eu tenho muito prazer em conversar sobre essas questões. É isso, irmão. Tamo junto. Vamos ver se até o Dia dos Pais surge mais uma oportunidade aí para um papo. Vamos ver, vamos ver. Abraço, tamo junto. Até mais, meu velho. Até mais. Vamos encerrar aqui.